Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos ouvindo, que também vai nos assistir no YouTube. Estou aqui com o Fernando, estudante de fisioterapia também. Eu também sou estudante de fisioterapia da cidade universitária. E hoje estamos aqui com o Fábio Rodrigues, fisioterapeuta. Ixi, agora aí vou ter que falar que o cara aqui tem bastante coisa aqui, hein, meu? Eu vou ter que ter minha colinha aqui, eu vou ter que ler, porque, rapaz, não tem como não. Meu, ó, vamos lá, o cara é graduado em fisioterapia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos. Atualmente é fisioterapeuta líder na UTI respiratória do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas de São Paulo, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pelo Instituto Coração, HCFM USP, com grande atuação na fisioterapia respiratória, transplante pulmonar, fisioterapia cardiorrespiratória. É o cara, né? Bastante coisa. É o cara. Então, professor, professor não, perdão, é que a gente tem muito costume de gravar com o professor, mas a gente tem. Eu queria, se você pudesse fazer uma pequena apresentação assim, para quem for nos ouvir, quem estiver nos assistindo também, por favor, uma pequena apresentação. Bom, obrigado pelo convite de vocês dois para participar, é um prazer. E eu sou o Fábio Rodrigues, né? Eu tenho 47 anos, me formei com 21 anos e já fui fazer especialização em cardiorrespiratória e fui contratado durante a especialização. Teve um concurso, prestei o concurso, passei em primeiro lugar e fiquei. Então eu fazia tanto a especialização como trabalhava no hospital. Então um período que era da manhã eu era estudante, pós-graduando, e à tarde eu era profissional já contratado do hospital. Isso já em 1996. Então já se vão aí quase 26 anos dentro de hospital, no mesmo hospital. Tive outros empregos, dei aula em duas universidades, tanto em graduação como em pós-graduação, mas sempre fiquei fixo lá no Instituto do Coração. E dentro desses anos eu dei especialização lá, dou aulas teóricas, supervisão de estágio dos pós-graduandos, sou supervisor da residência também, fisioterapia lá, e aí se vai muita história aí dentro desses 26 anos, Caramba. e espero continuar até aposentar agora. Então dá para Eu falar que é achando. professor, sim, pô. Exatamente, dá para falar. Pô, eu achando que isso aqui era muita coisa legal, o cara tem. Você tá doido. A gente vai falar hoje. E Vamos. acho que é legal, né, tanto a gente aqui, mas quanto o pessoal que está ouvindo te conhecer melhor do porquê você escolheu a fisioterapia, né, de tantas outras profissões. Então, quando eu prestei vestibular, isso foi em 1991. No estado de São Paulo, só tinham 8 faculdades de fisioterapia espalhadas pelo estado, Caramba. sendo que a maioria era pública e uma ou outra privada. Naquela época, as mais famosas de fisioterapia privadas era aquela faculdade que fica ali no Tatuapé, que eu esqueci o nome agora, que chamava FZL, você está falando de muito tempo, e tinha a CEUB, olha, nem mudou todos os nomes, tá? Mudou. E tinha a que eu fiz faculdade, que era a segunda turma, na minha época do vestibular. Tinha uma primeira turma no primeiro ano somente. FZL hoje é a Unicid, CEUB é a Uniban existe ainda, né? Acho E que a minha... Então virou tudo Uninove, sei lá, eu nem sei, é isso que eu tô falando, mas eram poucas faculdades privadas. No interior tinham acho que mais 2 só. Então o vestibular de fisioterapia era super concorrido, e naquela época eu lembro que tem aquela revista Guia do Estudante, acho que tem até hoje, né? Sim. Foi a faculdade mais concorrida da época, inclusive mais concorrida que medicina. Então era super difícil entrar, porque a fisioterapia vinha naquela época como uma profissão expoente do futuro e tudo mais. Então os olhos estavam voltados para a fisioterapia. Então era muito corriqueiro naquela época, todo mundo prestava medicina, fisioterapia e odonto. Nada a ver uma com a outra, mas era a tríade de vestibular que todo mundo fazia. Primeira opção, era uma ou outra. Uhum.
Naquela época eu prestei mesmo, era fisioterapia, odonto, e prestei, era fisioterapia, odonto, eu não prestei medicina, que eu não queria medicina. E Uhum. alguma outra que eu nem vou lembrar, mas era fisioterapia. O que eu tinha em mente naquela época? Que fisioterapia cuidava de fratura, daquela coisa de clínica, de Sim, neurologia, que todo mundo sim. tinha ideia. Eu nem imaginava que fisioterapia se trabalhava em hospital, porque naquela época era muito restrito ainda, essa área que eu trabalho hoje, né? Bom, prestei vestibular lá, morrendo de medo, não tinha dinheiro nem para comprar bala e fui, né? Prestei USP, não passei, prestei essa que eu prestei e passei. Só para vocês terem ideia, depois, ao longo do tempo, eu soube que eu acho que eu tinha passado em 16º na faculdade, eu nem lembro. E eram 25 vagas onde eu fiz. E aí eu falei, putz, passei agora, como é que eu vou pagar isso aqui, né? Eu tinha feito... Na época, a fisioterapia era uma faculdade muito cara, ainda é, mas era muito cara mesmo. E eu tinha feito Senai, então eu trabalhava como ferramenteiro numa metalúrgica. E eu só podia estudar à noite. Então, e lá tinha esse curso à noite. Aí foi quando eu fiz, mas eu não tinha ideia do que era, não tinha nada, nada. Eu fui lá com a cara e a coragem e fiz. O que me assustou? Quando eu cheguei na faculdade lá, todo mundo era formado em educação física, menos eu. Todo Ô, mundo. louco. Era a época que um monte de educador físico estava indo para fisioterapia, pensando na fisioterapia desportiva. Naquela época era o boom da acupuntura, tinha uma parte de estética também muito forte, crescendo naquela época. E eu era o mais novo da sala, eu tinha 17 anos, e todo mundo já era formado em uma faculdade. Nossa. Então foi bem assustador, assim. E eu era o mais pobretão da sala, né? Então todo mundo já tinha seu emprego, já tinha dinheiro, na maioria, porque era uma faculdade cara, e eu quase vendendo almoço para comprar a janta para poder estudar. E foi literalmente isso, assim. Mas foi legal. Então, quando chega no terceiro, naquela época eram 4 anos, a faculdade acho que agora são 5, né? Chegou no terceiro ano, tinha cardiologia, pneumo, pediatria, que eu não era muito chegado, mas era voltado bastante para uma área hospitalar. E aí eu fui tendo, e começou os estágios. E aí o meu primeiro estágio foi em hospital, dentro de uma UTI, que naquela época era obrigatório estágio em UTI. Acho que mudou muita coisa de lá para cá. E aí foi quando eu me apaixonei mesmo. E nessa época eu vi que eu detestava ortopedia, que eu detestava neurologia, só que eu tinha entrado na faculdade por conta disso. Olha que doideira, né? E foi aí que eu me apaixonei. Aí fiquei sabendo que tinha especializações nessa área, mas eram muito poucas. Como só tinham 8 faculdades, imagino que tinha de especialização, né? Só tinha na Unifesp, só tinha lá no Complexo HC e só tinha no Dante Pazanese, aqui em São Paulo, né? No interior tinha algumas outras, tinha na PUC, tinha na Unicamp, mas eu não tinha condições de morar no interior porque não tinha dinheiro. Precisava Uhum. viver da bolsa ainda. E aí eu prestei Unifesp, prestei o INCOR, só as duas que eu prestei. A bolsa naquela época era 337 reais, mas não sei nem se era reais, eu acho que era. E eu passei nas duas, mas optei pelo INCOR, porque quando eu entrei para a entrevista no INCOR, que eu vi a estrutura, e eu tinha uma imagem do INCOR como boa instituição e tal, porque eu vivi a época do Tancredo Neves, aquela coisa toda, que foi muito para a imprensa. E eu entrei no Hospital São Paulo para fazer a entrevista lá na Unifesp, eu prefiro o INCOR pela estrutura. A especialização da Unifesp é muito boa também, mas eu tinha histórico do INCOR, assim. E na primeira turma da minha faculdade, tiveram 2 pessoas que passaram no INCOR. E já estavam lá e falaram, não, faz aqui, faz aqui, faz aqui, é bom, é bom, é bom. E aí entrei, e aí fiquei, né? Mas Uhum. tem muita história aí nessa jornada, foi muito difícil. Para passar não é fácil, porque eu era de curso noturno, particular, e na minha turma era todo mundo de federais, estaduais, e de particular era eu, a Kelly, que trabalha lá até hoje, que era da Unicid, tinha a Jaqueline, que era da Náutico Mogiano, que era privada também, mas acho que não existe mais o curso de físio lá, que é uma faculdade de Mogi. A Luísa também era dessa faculdade, que trabalha no INCOR até hoje também. Sei que e o resto era tudo de faculdade pública. O Federal não sei da onde. Era o pessoal super bom da minha turma, mas Uhum.
Só nós três que éramos de faculdade privada. É muito assim. E você acha que, por ter escolhido essa área, acho que é legal até falar de como é essa área, né? Porque por mais que esteja muito visível agora na pandemia, às vezes fica algumas coisas de fora, né? Porque é mais focado nessa parte de Covid. Acho que é legal falar para os alunos que estão ouvindo e assistindo de como que é, né? A Uhum. fisioterapia respiratória, né? Cardiorrespiratória. Quando eu comecei, era bem restrito ainda, só tinham nos grandes hospitais e serviço 24 horas, então, em pouquíssimos hospitais. O INCOR foi o primeiro hospital a ter fisioterapeuta 24 horas em UTIs. Então, começou o modelo de fisioterapia 24 horas, começou de lá. Então, quais são nossas atribuições? Assim? A gente cuida do paciente integralmente, tanto da parte respiratória como motora, dentro do ambiente intra-hospitalar. E em ambulatório também daqueles pacientes pneumopatas crônicos, dos pacientes com cardiopatia também crônicos e pós-agudo, que vai desde a parte de dentro do hospital, né? Na enfermaria, que é exercícios respiratórios, reabilitação motora, treinamento muscular respiratório, treinamento físico, até quando esse paciente se torna mais grave ou no pós-operatório, que ele está na UTI. Aí que vem esse grande boom que você falou, Fernando, da Covid, porque a gente atua muito na ventilação mecânica, tanto invasiva como não invasiva, e aí por isso que eu acho que está chamando atenção nesse momento da nossa profissão, porque está usando muito ventilação mecânica, né? Então a gente faz desde a instalação do ventilador até o desmame e retirada, e depois a reabilitação desse paciente, física, respiratória, enfim. E isso que tá o boom. Só que esse paciente sai não só de Covid, qualquer paciente que passa por UTI, principalmente internação prolongada, bastante debilitado e precisa muito da fisioterapia e de outras áreas aí para essa reabilitação, como fono, psicologia, TO, nutrição. A gente trabalha em equipe multiprofissional para reabilitação do paciente, né? E aí que eu acho que a gente atua mais até do que dentro de uma UTI, né? Nessa parte de restabelecer a funcionalidade do paciente para que ele volte para a vida dele ao normal. O país é bem deficitário disso, então a gente, dentro do hospital, tem que fazer bastante por esse paciente, para que quando ele vá para casa ele esteja menos pior, né? Porque é difícil ele ter acesso depois a um local para reabilitar. Quem cumpre muito esse papel são as universidades, hoje em dia, porque o governo não tem local suficiente pela demanda, então as universidades que acabam cumprindo muitos papéis, os estudantes de física acabam fazendo bastante reabilitação motora, respiratória desses pacientes, que é onde a gente acaba encaminhando, né? Sim. E isso é importante. Então, a fisioterapia respiratória, ela vai desde a avaliação lá de um paciente menos grave e o tratamento dele do ponto de vista físico e respiratório, físico que eu digo não respiratório, né? Até no momento que ele vai para a UTI e pós-UTI. O lugar que exige mais da gente do ponto de vista de conhecimento específico é dentro da UTI, porque a ventilação mecânica ela não é um campo exclusivo do médico e nem exclusivo do fisioterapeuta, porém os papéis são bem já definidos aí e trabalha em conjunto, mas não é uma modalidade de tratamento fácil, porque ela interfere tanto com o coração e com o organismo inteiro, e qualquer mudança que a gente realize ali, a gente impacta no paciente, de forma positiva ou não. Então, basicamente, as pessoas têm procurado a fisiorrespiratória pensando em UTI, mas a fisiorrespiratória ela não é restrita à UTI. Ela é tanto hospitalar, ambulatorial e até domiciliar. Então, ela é uma área ampla aí de se trabalhar e ter bons resultados. Professor, Fernando, de novo. Pode chamar. Ô Fábio, e o impacto da pandemia, como você comentou aí, é uma área que agora assim está estourando, né? Todo mundo quer saber mais sobre isso, todo mundo falando, mas como era antes e como está sendo agora sobre o impacto mesmo? Antigamente a gente sabia exatamente o que ia acontecer. Então, você trabalha eu sou muito de UTI, né?
mas seja enfermaria ou UTI. Eu vou falar mais da UTI porque é a minha maior experiência, tá? A gente sabia exatamente o que ia chegar. Tinha o ritmo da UTI, você sabia as doenças, você tinha amplo conhecimento da doença do paciente e do tratamento. Então, se trabalhava sob certa pressão, mas era uma pressão, como é que eu vou te dizer? Conhecida, dominada. A gente dominava o que estava acontecendo ali. Quando começou a pandemia, mudou totalmente, porque é uma doença, né, ainda, que a gente não conhece tudo dela, cada paciente apresenta ela de uma forma, porque a gente tem que lembrar que a Covid não é só uma doença pulmonar, ela é uma doença vascular, renal, hepática, atinge o sistema nervoso central também. Então, cada paciente evolui de uma forma, mas os que vão para a UTI de forma grave. E numa demanda muito alta. Então, assim, o que se tinha antigamente? Um paciente que podia até entubar, mas ele era estubado rapidamente, 1, 2, 3 dias era estubado e restabelecia. Na Covid é totalmente diferente. Ele chega consciente, numa hipóxia lá silenciosa, que é aquela de saturação que o paciente não tem falta de ar. Essa é a característica maior dessa doença, do ponto de vista respiratório. E em menos de 24 horas ele já evolui para outras medidas mais avançadas, de ventilação não invasiva, catéter nasal de alto fluxo, e vai para o tubo. Tudo isso consciente. Então o paciente não perde a consciência, o que acaba envolvendo a gente de uma outra forma psicológica com esse paciente e tal, até bem pesada, aí para a gente lidar com isso. Depois que ele é entubado, aí tudo pode acontecer. Ele pode piorar em 1, 2 ou 10 dias, porque o vírus ele se manifesta mais pesado entre o 8º e o 10º dia de sintomas. Então, aí você não tem previsão do que vai acontecer. O paciente evolui com bastante hipoxemia, de difícil controle, que a gente antes não tinha esses pacientes, tinha um ou outro que era paciente em SARA, mas não era frequente em UTI, que é uma doença mais rara, né? E na Covid, a SARA, eu não estou chamando Covid de SARA, mas o quadro, tá? É super frequente. Então, você tem uma UTI, sei lá, de 10 leitos, você tem 8 pacientes entubados e graves, tendo que pronar, tendo que entrar droga vasoativa, muito antibiótico, com infecções graves e disfunções de órgãos graves. Então, é um paciente que, além de estar entubado, está em hemodiálise, alguns em ECMO, pronado. Então, exige um trabalho físico e mental da equipe toda extremo, absurdo, o que antes se exigia, mas não era assim, era controlado, era mais tranquilo, vamos dizer assim. E agora não. Você entra já sabendo o que te espera, você entra já preparado para trabalhar muito durante o dia e sair de lá bem desgastado, assim, física, emocionalmente, e naquela luta, assim, para saber o que vai acontecer no outro dia, porque você não sabe com o paciente. Isso é bem desgastante. Antigamente parece que a gente está falando de muito tempo atrás, né? Mas até um ano atrás não era assim. A gente sabia o que ia acontecer com o paciente, assim, na maioria das vezes. Agora não, é uma caixinha de surpresa. E isso está desgastando todo mundo bastante. Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você comentou do paciente que fica em pronossupinação. Eu tenho uma dúvida. No que isso ajuda o paciente? Porque, assim, pronossupinação fica deitado de barriga para baixo, certo? Uhum, certo. E isso, assim, acho que para quem acho que não está ouvindo a gente, vai assistir, fala, caramba, mas como que isso ajuda o cara a conseguir respirar melhor? Entendeu? Porque é meio estranho, é meio esquisito, não é? Essa posição prona, ela não é nova, tá? Ela não surgiu na Covid. Essa posição prona, se eu não me engano, ela data de 2000, se eu não me engano, tá? De 2006, que saíram grandes pesquisas com ela. Ela partiu do princípio de você deixar a pessoa de barriga para baixo, em ventilação mecânica, lá na anestesiologia. Quando você vai para uma cirurgia de anestesia geral e você está de barriga para cima, em supino, supondo, você vai fazer uma cirurgia abdominal, vai operar o intestino ou o estômago, que você está de barriga para cima. Quando se faz anestesia geral, você recebe sedativo e bloqueador neuromuscular, que está usando um monte agora, aí que está todo mundo falando, né?
o famoso curarizante. Quando você faz isso, você tem um relaxamento de toda a musculatura e o seu pulmão está respirando num ventilador mecânico, que você está entubado. Se você lembrar da fisiologia, você tem a menor porção do pulmão é aqui na região do tórax, aqui na região frontal, e a maior porção é a posterior, tanto que o pulmão é um cone, assim, né? Sim. Então, a maior parte é atrás. Por efeito de gravidade, quando você está deitado e sedado e bloqueado, você tem atelectasias dessa região posterior, pelo próprio peso da gravidade, por ação da gravidade. O ar vai mais para a região anterior e menos para a região posterior, por pressão positiva. E aí você faz uma atelectasia ali, te causando hipoxemia. Quando você vira a pessoa de barriga para baixo, o ar, por diferença de pressão, ele vai mais para essa região posterior. E se atelectasiar, são bem menos áreas aqui na frente. Então, essa é a origem da posição prona. E aí tem vários estudos de anestesiologia, do pessoal da anestésio, que comprova isso mesmo, por tomografia, que realmente tem atelectasia dessa região, e quanto maior tempo de cirurgia, mais atelectasia se tem. Isso é frequente em cirurgia geral, que é de abdômen, né? Cirurgia cardíaca, porque faz parada respiratória até para mexer no coração, em alguns momentos. E outros procedimentos que o paciente fica deitado muito tempo de barriga para cima. Aí o que aconteceu? Quando você tem síndrome de desconforto respiratório agudo, que é a SARA, você tem áreas não homogêneas de acometimento pulmonar. Só que a maioria dessas áreas são na região posterior. Então, a ideia de pôr o paciente de barriga para baixo é que o ar vá mais lá para cima, com pressão, e você tenha uma melhor oxigenação. Aí, na COVID, como que é a característica da doença? Se você pegar uma tomografia de um paciente com COVID, a doença afeta a região posterior e inferior. Então, é na região aqui de baixo do pulmão, aqui atrás. Ó. E a área de maior oxigenação. Então, por isso que se prona o paciente para que o ar vá mais para lá e proteja essa região, entendeu? E não, porque quando você tem essas regiões também, se você pressuriza muito o pulmão no ventilador mecânico, o ar ele vai para onde é mais fácil a pressão. Então você hiperdistende áreas boas e não faz ventilação nas áreas ruins. Então você já tem área lesada, ruim, e você está fazendo doença nas áreas não doentes. Então a ideia de pronar é essa, é você jogar o ar, facilitar o ar para a área que já está doente, para melhorar essa área, e não hiperdistender áreas saudáveis. E aí o paciente tem que ficar de 16 a 24 horas nessa posição. Então, assim, é bom para o pulmão da pessoa, mas não quer dizer que é confortável para o paciente, né? O paciente ele é pronado, em ventilação mecânica, sedado profundamente e, se necessário, bloqueado, porque não é uma posição confortável para ninguém, assim, e fica muitas horas, né? Entendi. E tem alguma diferença, não sei se é só a terminologia, mas de prono-supino para decúbito ventral para dorsal, ou é o... É o nome que se usa, assim, ventral e dorsal é correto, mas para posicionamento é prono e supino que se usa, entendeu? Eu tenho uma diferença aí, mas que se você falar, eu vou pôr o paciente em prona, você já está imaginando que ele está de barriga. É isso, é barriga para baixo. Se usa isso. E supino, entendeu? Entendi. E você acabou comentando sobre, né, que é importante ter esse contato com outros profissionais da saúde, médico, nutricionista, e como que é esse contato? Sempre foi muito proveitoso ou às vezes faltou alguma... obviamente pode ter algum desentendimento, né, a favor do paciente, né, às vezes tem esse conflito de opiniões, mas de forma geral... que as pessoas às vezes falam assim, eu estava discutindo sobre um paciente, eu discuti o caso, eu discuti. Essa palavra discussão, a gente, fora de hospital, a gente usa como se fosse um bate-boca, né? Sim. Então eu discuti com o Fernando, discuti com o Fernando. E não é. Dentro do hospital, essa palavra discussão de caso, ela não é briga. Você está conversando sobre um paciente
tudo que está alterado ou não, e cada um da sua área opinando sobre aquilo. Sim. Isso é feito de uma forma extremamente natural, respeitosa, ninguém tem medo de ninguém, não há uma hierarquia de eu mando, você obedece, isso eu estou falando da minha experiência, tá? E geralmente isso é feito em visitas médicas, não é médica, é multiprofissional, à beira-leito ou não, num horário determinado, nas unidades, e seja enfermaria ou UTI, não tem problema. Porém, isso não quer dizer que só é feito naquele momento. A UTI ou um hospital, no geral, ele é muito dinâmico, o paciente ele muda toda hora. Então, a todo momento você está em contato com esses profissionais, seja nutricionista, psicólogo, farmacêutico, clínico, o médico, enfermeira, a gente trabalha diretamente, a gente é grudado na enfermagem, eles na gente, e o médico também, eles são bem grudados na gente. Então, Fábio, o que você acha daquilo? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a gente procura, o que você vai fazer aqui? Vamos fazer, eu sugiro isso, aquilo. Isso não tem problema. Existem conflitos pessoais, como em qualquer trabalho. Então, você pode ter um conflito porque a caneta está virada de cabeça para baixo, mas isso é um conflito pessoal, tá? Mas dentro da área profissional é muito difícil. Existem alguns momentos que você tem que concordar, não concordando, mas porque foi se justificado do ponto de vista científico que aquilo era melhor em qualquer área, tá? A gente trabalha muito ligado à nutrição, porque a gente faz fortalecimento muscular e o paciente tem que estar bem nutrido, né? Com os médicos em todo momento e com a enfermagem principalmente, porque muitos procedimentos que elas fazem ou nós fazemos influenciam um no trabalho do outro. E no paciente, porque o que tem que se ter em mente é que não sou eu, não é fulano, não é ciclano. Tudo que se faz é para o paciente, independente da sua profissão, entendeu? O objetivo é o paciente. Professor de novo, Fábio, legal. Porque, assim, sempre quando a gente entrevistou vários professores, muita gente aí já, e a gente já escutou, assim, que o médico é o médico tem que dar a palavra final, o médico tem que estar acima de tudo. Então, eu achei legal, porque acho que na sua experiência isso não aconteceu, né? Acho que lá onde você trabalha isso não acontece, né? Eu não posso... Eu conheço pessoas de muitos lugares, né, João? E cada lugar tem uma forma. Lá no complexo HC, ele tem uma visão muito multiprofissional. Então, as discussões são muito tranquilas e muito abertas. É claro que decisões finais sempre vai partir do médico, porque, afinal de contas, é ele que assina a internação do paciente, ele que assina o atestado de óbito. Então, é de uma responsabilidade maior, sim, dele. Mas não é que fisioterapeuta é subordinado a, não é isso. Agora, a palavra final de alguma coisa, sim, vai ser do médico, entendeu? Entendi. Pegando um pouco do gancho, o Fernando falou do contato multidisciplinar aí, e eu queria saber, estou curioso com o contato com o paciente, como que é? Contato com o paciente. Eu acho que vocês são estudantes ainda, né? Sim. O contato com o paciente é uma coisa muito louca, assim. Porque quando a gente está estudando, a gente morre de medo do paciente, né? E o paciente morre de medo da gente, olha que doideira, né? Então, é um com medo do outro. Como é que se aborda um paciente? De uma forma natural. Você não pode ser tão informal, mas eu acho que uma formalidade pura é muito ruim. Então, eu acho que sempre é chegar, se apresentar, eu sou fulano, eu sou fisioterapeuta, eu vim aqui para ver como o senhor está, e já abordar, puxar assunto do paciente que interesse para o seu atendimento. Então, assim, como é que o senhor chegou aqui, onde o senhor mora, o que o senhor faz, profissão, porque as profissões influenciam nas doenças, e direto. Em UTI, a gente tem uma outra dinâmica, né? O paciente ele chega até nós, não somos nós que vamos até ele. Então, ele chegou no leito, a gente vai nele assim e já se apresenta, lembrar que esse paciente está morrendo de medo, porque ele está num ambiente extremamente hostil, que tem um monte de aparelho apitando na orelha dele, ele chega, ele já é invadido de muita coisa, ele já gruda eletrodo, já passa catéter, já não sei o que, já começa a dor. Então você tem que ter em mente isso, que é uma pessoa fragilizada,
que está numa posição de desvantagem em relação a você, porque tudo que você falar para ela dizer não, ela vai ter que pensar 2 vezes, porque ela tem medo. É verdade. Então você não pode chegar impondo as coisas que você quer, você tem que explicar. Porque vai passando os anos, João, a gente vai ficando muito prático. Você vai perceber isso. No começo você morre de medo, depois você não tem medo. E isso pode te tornar uma pessoa muito fria, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque cada paciente que... Você está lá no hospital, sei lá, 10 anos, mas o paciente está ali pela primeira vez. Então você não tem que sempre lembrar disso. Você não pode chegar lá, eu vou fazer isso, isso, aquilo, porque é o corpo do outro, é a intimidade dele, e a pessoalidade, é ele, pessoa. Ele não é uma máquina que você vai lá brincar. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro, ouvir mais do que falar com o paciente e explicar tudo que você vai fazer na linguagem dele, para que ele entenda. Esquecer que você é super técnico, super poderoso, poderoso que eu quero dizer de poder a gente não tem nenhum. Eu quero dizer assim, nossa, você estudou lá em Harvard, está achando que é o poderosão. Não adianta. Se você não falar a língua do paciente, você não presta. Então você tem que chegar e falar a linguagem dele. Olha, seu João, eu vou mexer aqui no seu pulmão que a gente precisa fazer o senhor respirar bem fundo, fazer o ar entrar. Ou, olha, o oxigênio do seu corpo caiu, eu vou precisar pôr um arzinho no seu nariz, que é oxigênio, tudo bem? Aí ele pode perguntar se dói, você tem que falar a verdade. Isso dói, isso incomoda, isso não dói, isso é tranquilo. E principalmente a gente que trabalha com não invasiva, quando eles perguntam, quanto tempo eu vou ficar com isso aqui? É falar o tempo. E não falar assim, um pouquinho, e deixa lá o cara 5 horas, 24 horas. Porque aí ele perde a confiança em você, você mentiu para ele, entendeu? Então você ter uma relação próxima do paciente, tentar não se envolver emocionalmente, mas todo mundo se envolve. Que eu digo não se envolver assim, ficar trocando mensagem no WhatsApp com o paciente, não trazer a coisa para você, não porque não possa, pode, mas você vai sofrer muito com isso depois, assim, psicologicamente. Então é tentar ser muito humano sem se deixar viver pelo paciente, entendeu? Eles conversam, eles contam de tudo pra gente, e a gente sempre mantém aquele sigilo, né? O que você ouvir ali fica ali dentro, você pode até levar para uma discussão ou para alguma coisa que você queira divulgar, nunca identificando o paciente, sempre sendo muito ético com isso, porque é perigoso. Outra coisa, se o paciente contar um segredo, que é segredo, para a família ou para alguém, é segredo, ele morre com você. Você não pode, não é vontade dele, você não vai falar, que aí você vai se deparar com vários casos assim. Não pode nem falar para a família? Não, só se ele autorizar, né? E muito do que for dado... O que se faz em hospital? Você centraliza as informações no médico. Por quê? Porque ele tem a visão do todo, ele conversa com todo mundo, e se você deixa cada um dar informação, cai em contradição e a família pode achar que tem alguma coisa errada. Então a gente sempre centraliza em uma pessoa só as informações. O que mais que a gente tem que tomar cuidado? Aquele momento que você vê o paciente piorando, 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 só que você não quer fazer algum procedimento mais invasivo, porque você está com dó do paciente, porque você ficou íntimo do paciente. Você tem que saber separar o que é bom e o que não é para o paciente. Às vezes, aquele momento mais drástico assim, é o bom para o paciente. Você tem que ter em mente sempre isso, para você não sofrer com isso, entendeu? Tem várias histórias dentro desses 25 anos, já vi muita coisa dentro de hospital, mas é sempre muito difícil essa relação paciente-profissional sem você trazer muita coisa para você, mas você tem que fazer um exercício disso diariamente, sabe? É bem complicado. E você acha que, além de tudo isso, né, desse contato com outros profissionais e contato com o próprio paciente, você acha que quais seriam os maiores obstáculos, né, que o fisioterapeuta enfrenta e, às vezes, os obstáculos fora, né, fora da fisioterapia? Por exemplo, às vezes, né, o salário não é tão bom, entre outras, que você enfrentou nesses 25 anos e acha que foram determinantes para a sua carreira.
ponto de vista salário na área de saúde sempre é uma discussão e nunca vai estar bom, e não é bom mesmo. Assim, não é, se alguém está achando que ficar rico com fisioterapia, dando plantão, está enganado. Vai ter uma vida confortável, mas não vai ser rico, tá? O que tem acontecido? Quando eu comecei a trabalhar, todo mundo era CLT, era contratado, com carteira assinada e tal e tal. Eu sou ainda. E depois teve-se uma época de terceirização de serviços, e que acontece em muitos hospitais ainda. Então, você tem um hospital X, e a fisioterapia do hospital é uma empresa que trabalha dentro do hospital e contrata esses fisioterapeutas em esquema PJ, que a gente chama, que é pessoa jurídica. É aquele, você faz uma microempresa, você trabalha por plantão e recebe por plantão. Então, você não tem vínculo empregatício com o hospital. Isso tem o lado bom e tem o lado ruim, como tudo na vida. O lado bom é que você pode trabalhar em carga horária livre e ganhar seu plantão e tudo. O lado ruim é que você fica muito cansado, se você pegar muitos plantões, você não tem direito a férias, então se você não trabalhar, você não ganha. Então, se você fica doente, você não ganha. E trabalha por escalas não definidas, assim. Uma coisa que eu enxergo não tão boa nisso, mas eu não tenho experiência do que a gente conversa em alguns momentos no hospital, é que também não cria vínculo das pessoas com o paciente. Então, por exemplo, você vai no hospital um dia, aí você só vai daqui 4 dias de novo, aí já é outro paciente, entendeu? Você não cria uma sequência, sabe? Ao ponto que, se você é funcionário do hospital, você tem uma escala de ir todo dia, naquele horário determinado, com plantões de final de semana, noturno, que seja, não importa, e você cria vínculo com a unidade que você trabalha. Então, você conhece as pessoas que trabalham, você conhece os pacientes, eu acho que o relacionamento é melhor. Do ponto de vista financeiro, depende do nível de hospital que se está, Fernando e João. Se você está no... Então, a gente fala, do ponto de vista de trabalho, de renda, a gente chama os hospitais de primeira linha, segunda linha e terceira linha. Isso não quer dizer qualidade, tá? Não é porque é um hospital de terceira linha que ele é ruim, tá? Não, eu estou falando do ponto de vista financeiro, tá? Sim. Então, quem são os hospitais de primeira linha? Eu vou falar de São Paulo. O Einstein, Sírio, o INCOR, o Samaritano, 9 de Julho, esses hospitais de convênios mais caros, que aceitam convênios mais caros, vamos dizer assim. Segunda linha é aquele mais, assim, do meio termo, assim. Eu estou falando do ponto de vista de dinheiro, não estou falando de qualidade de atendimento, tá? Santa Catarina, você pega, sei lá, Santa Marcelina, esses hospitais grandes, mas que atendem bastante público. Terceira linha, aqueles hospitais menorzinhos, que já não tem um serviço tão estruturado, hospitais pequenos, aí tem vários. Eu não estou citando o nome de hospitais aqui, falando bem ou mal deles, tá? Só estou falando do ponto de vista de tamanho de serviço. Sim. Então, onde tem mais profissionais, ou menos pela estrutura. Esses hospitais, hoje eu acho que, eu não sei quanto está o piso do fisioterapeuta, que está uma briga no Senado para aprovar nosso piso salarial. E a gente está solicitando um piso de, acho que é de R$8.000, uma coisa assim. Acho que dificilmente vai passar isso, espero que passe, mas atualmente acho que o piso é R$2.500. Quem paga o piso para o fisioterapeuta geralmente são os hospitais menores. Então você vai, sei lá em Budas Artes, tem um hospital lá, ele deve pagar o piso, deve pagar, eu imagino. Você vai lá no Sírio-Libanês, não paga o piso, paga mais que o piso. Então, sendo que a carga de trabalho é a mesma, porém a exigência do ponto de vista tecnológico e do seu conhecimento também é diferente, entendeu? Para você estar num hospital de primeira linha, para você já prestar a prova para ingressar nele, você já tem que ter um certo patamar. Ou uma especialização muito boa, ou um tempo trabalhado razoável em hospitais razoáveis. Então, o seu ganho, ele é muito do que você... Sabe aquela velha história, planta para colher? É muito isso, assim. Ah, Fábio, mas tem gente que não tem especialização, trabalha no hospital no hospital da Grande São Paulo, no litoral, e ganha mais do que eu. Pode ser. Ele pode ser um PJ, que trabalha mais, e ganha mais por plantão, e ele pode ser... E isso não faz dele um pior profissional, não, tá? São oportunidades. Uma vez nós fizemos uma pesquisa
para o COFITO, e eu colaborei bastante, mas faz muitos anos já. E onde melhor se pagava o fisioterapeuta era na região norte, lá naquela região de Belém, Pará, Amazonas, aquela região. Naquela época era porque tinha escassez de profissional. Hoje eu não sei, isso eu estou falando muitos anos, tá? São Paulo já está muito distópico, assim, tem lugar que paga muito bem. Eu vou dar exemplos, não vou falar os lugares, tá? Que eu sei os salários do povo. É assim, tem lugar que paga um plantão de 12 horas, R$900 para um físico. Tem lugar que paga 410. Tem lugar que paga 350. Estou falando plantão de 12 horas. Isso para PJ, aquelas pessoas que vão lá para serviço e vai embora. Não significa que ela só vai uma vez. Ela é do hospital, mas ela não é CLT. Fixa, né? Isso. Então, vamos jogar aí um número X. Se você der 10 plantões de 12 horas, o que são 10 plantões de 12 horas numa escala, para vocês entenderem? É você trabalhar um dia, 12 horas, e folgar 2 dias. Que é a escala famosa na fisioterapia, que é a escala 12 por 60. Então, você trabalha um dia, folga 2. Se você trabalhar num hospital que pague R$350 por plantão, você vai ganhar R$3.500. Ah, eu quero ganhar 7.000. Você vai dobrar, você vai fazer 20 plantões por mês. Nossa, e aí vai. Senhora. Tá bom? Então, você vê que o salário ele é muito dependente da sua disponibilidade para matar. Sim. Do seu pique, né? Agora, se você tem um currículo bom e tal, e uma experiência legal, você pode entrar nesse que paga R$900. Eu não vou falar o nome do hospital, mas vocês já imaginam. Não é o Einstein, tá? Em off a gente fala. Mas, assim, só que também é PJ e tal. Em hospitais que contratam, geralmente o salário, se vocês querem saber números, assim, acho interessante para quem estuda. O inicial geralmente é 3.700, 3.800, estou falando desses hospitais médio, grande porte, e com o tempo você vai aumentando isso. E tem outros adicionais, assim, você ganha por... Se você trabalha em UTI, você ganha mais, se você tem tempo de casa, você vai ganhando mais, e assim vai. Então é muito variado, você pode ganhar R$20.000 na fisioterapia ou ganhar R$3.000. Depende de você, ou 2.500. Que é o piso, né? Depende do que você almeja. Isso eu estou falando da área hospitalar. Eu não tenho ideia do salário de área não hospitalar, tá? Eu não sei. De clínica, eu realmente não sei. Do ponto de vista de atendimento domiciliar, quando você trabalha para um convênio e você faz atendimento domiciliar, você tem que trabalhar muito para ganhar alguma coisa, muito mesmo. Sim. Porque os convênios, nossa, é uma sucata o salário, assim. Então, eles sucateiam mesmo o atendimento. Eu sei de convênios que pagam, tipo, R$20 por atendimento para o físio, sabe? Uma coisa absurda. Se você vai atender particular, depende do nível de currículo que você tem. Então, aí você precifica da forma que você achar justa para o seu currículo. E depende do público que você está atendendo também, né? Então, aí vai de pessoa. Eu sei de vários valores que várias pessoas cobram, mas depende do público que ela atende, depende da graduação, do conhecimento e experiência que ela tem também, da indicação, enfim, aí é variado. Você acabou comentando essa questão do COFITO, a gente conversou com uma professora que também é fisioterapeuta respiratória e ela disse que foi uma briga enorme para... Antes eram, se não me engano, 20 leitos para cada fisioterapeuta e agora são 10, né? Como que foi essa entre aspas, briga aí e se é o justo mesmo, né? Porque ela mesma falou que 10 ainda é bastante, né? Querendo ou não. Essa discussão, ela vem de longe. Primeiro tinha uma discussão assim, Fernando, de ter fisioterapeuta 24 horas nas UTIs. Essa foi a primeira discussão, que eu me lembro, tá? Eu não sou muito politizado na fisioterapia, mas eu lembro bastante disso. Então, aí se conseguiu... ao longo do tempo, isso foi virando natural, sem precisar da lei. Aí depois começou essa discussão, porque a gente sabia de hospitais, aqui em São Paulo tinha muito, e ainda tem, tá? Que você fica responsável, tipo, por 16 pacientes ou 20 pacientes em unidades diferentes. Então, você é da UTI, da enfermaria, pronto-socorro, sabe? Meio doideira.
E aí começou esse movimento, então, de se limitar a 10 leitos por fisioterapeuta na UTI. Quando você pensa em 10 leitos, isso não significa, Fernando, que você vai atender os 10 pacientes. Porque Sim. tem muitos pacientes em UTI que não precisam de fisioterapia, tá? Depende da característica da UTI que você trabalha. Por bom senso, em unidades mais graves, assim, de complexidade maior, que a gente chama isso de complexidade, tá? Então, você tem complexidade 1, 2, 3, 4. A 4 é a pior. É o paciente que é muito dependente da fisioterapia. O 3 é aquele que faz uma não invasiva, alguma coisa. O 2 é o que está usando oxigênio. E o 1 é o que está em área mente, tá ok, que você precisa ver 3 vezes por semana. Você não é um paciente que você vai ver toda hora. Então, um paciente de complexidade 4, você vai atender manhã, tarde e noite, aqui manhã e tarde. Aqui. Então, isso é distribuído ao longo do dia. Entendi. E para isso que servem os chefes das unidades. O chefe da fisioterapia de uma unidade, ele não dita o que você vai fazer. Ele não interfere na sua conduta. A sua conduta é sua. Ele organiza quantos atendimentos vão ter naquela unidade. Distribui o trabalho, entendeu? É uma coisa de gestão mesmo. E aí esse é o que você faz isso, né? como Isso. líder da UTI. Isso, eu não interfiro na conduta do meu colega. Eu organizo a unidade, o andamento da unidade, participo de reuniões multiprofissionais de gestão e do hospital, de diretoria, essas coisas, para um melhor serviço, mas eu não interfiro jamais. Você trabalha comigo. Bom, você foi um dia lá comigo, você viu, né? Sim. Eu não interfiro no que o outro está fazendo. Fulano, a gente tem 10 pacientes aqui hoje, todos com complexidade 4, eu vou ficar com esses leitos, você conhece, beleza, acabou. Agora, durante o dia, a Alessandra trabalha muito comigo de manhã, que é uma fisioterapeuta. Alessandra, Fábio, me dá uma opinião aqui, vamos lá, Alessandra, a gente vai junto, faz junto, ou eu, o contrário, eu chamo a opinião dela. Isso é muito natural, independente de ser chefe ou não, entendeu? Que legal, não se pega que nisso, legal, não. sim. A gestão é bem diferente do que é a atuação. Agora, é claro, se tiver um problema, eu tenho que ir lá, eu vou, por ser mais experiente, ela está com uma dificuldade, eu vou lá, faz dessa forma, é melhor que assim. Mas isso é muito natural, e tanto ela pode falar para mim, como eu posso falar para todos os outros fisioterapeutas que eu sou chefe. Não tem problema, tá? Só voltando, que eu estava te falando desse negócio de 10 leitos. Sim. Se você trabalha, por exemplo, numa UTI, que é cirurgia geral, você vai ter uma demanda alta de atendimentos. Se você trabalha numa UTI de cirurgia cardíaca, você vai ter uma demanda alta de pacientes. O que os serviços fazem? Ele não deixa um físio para 10, ele deixa 2 para 10. Agora você trabalha, sei lá, num hospital de cirurgia plástica. Estou dando um exemplo. Ou na clínica de cirurgia plástica. Na UTI, você vai ter muito atendimento para fazer? Não. Então, é para não ter, né? Se tiver, tem que olhar meio torto para esse lugar, porque tem alguma coisa errada. Então, você pode ficar com 1 para 10 que você não vai ter excesso de trabalho. Ah, mas Fábio, eu sei de gente que trabalha com 1 com 20. Existe. Grande parte é. Mas se você usar o bom senso, você trabalha de acordo com a complexidade do trabalho, do local que você está. Entendeu? Então, não dá para comparar uma enfermaria de clínica médica com uma enfermaria de clínica cirúrgica. De clínica cirúrgica suga muito mais o fisioterapeuta do que de clínica médica. Então, é isso que se pesa na gestão de um hospital. Cada profissional dentro da sua área de gestão planeja isso de uma forma que não fique sobrecarregado. Isso eu estou falando do mundo ideal, do que é para ser. Tem locais que não têm os recursos, e aí todo mundo trabalha meio sobrecarregado, e aí o que vai valer é a sua experiência para saber quem precisa de mais atendimento e de mais atenção do que precisa de menos. E daquele que também nem precisa. Deu para entender? Então é você que se organiza junto com a sua chefia para ver como você vai direcionar seu atendimento para que ele tenha qualidade e resultado. Entendi. Muito legal. E, Fábio, eu queria saber quem é você fora da fisioterapia. Ixi, Maria. Fora da fisioterapia. Eu sou assim, ó. Eu sou um cara que... Lá no... Você conhece o Incor, né? Que você é da USP. Tem uma rampa lá para entrar no Incor. Não tem aquela rampa assim? Sim. Quando eu saio daquela rampa ali, eu não sou mais fisioterapeuta. Eu não falo mais de trabalho. Eu não... Lógico que se chega um WhatsApp de algum funcionário ou outro, Fábio, me ajuda. Eu ajudo, claro, sem problema nenhum.
mas eu sou uma pessoa completamente fora do meio hospitalar. Tanto que as minhas amizades de saída e tal não são do hospital. Uhum. Eu sou família, eu gosto muito de viajar, mas é muito mesmo. Agora eu não estou podendo mais faz tempo, né? Quase 2 anos está assim indo. E minha vida é isso, é viajar, viajar, viajar. Eu não sou de vida noturna, já estou muito velho para isso. Então eu gosto mais de comida, cinema, é isso. Mas é muito fora do hospital minha vida. Eu não sou uma pessoa enfurnada em falar de doença, em falar de paciente, nada disso. Sim. Vocês vão ver quando vocês se formarem que é muito comum isso. Você vai tomar uma cerveja, aí Ah, só sim. fala do trabalho, só fala do paciente. Tudo bem Acaba falar, ficando eu acho que... chato pra caramba, né? mas com o tempo você não quer mais, entendeu? Porque Uhum. cansa, né? Eu acho que esse momento tem que ser um momento de você desligar mesmo, senão Sim, você fica meio doido. Você fica doido, não é nem falando doido. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? sim, sim. É bem politicamente correto falar isso, mas a gente fica meio paranoico, né? Se você fica Uhum. falando muito de Ainda mais hospital. agora, né? Você tem que desligar mesmo. Vai falar, vai, sei lá, vai viajar, vai falar besteira, vai beber lá. Eu incentivando o povo a beber, mas tu não bebe. Vai Dá beber, vai nada. curtir, entendeu? Não tem que ficar falando de doença. Uhum. E dentro de casa, principalmente, eu não falo do hospital, principalmente agora, com a pandemia, se você ficar falando muito do que você vê na UTI, lógico, uma coisa ou outra se fala, você assusta as pessoas. E até eu estou vendo muito isso na UTI, eu posto muita coisa no Twitter, mas eu estou sendo mais cuidadoso agora, porque está levando as pessoas a acharem que se elas caírem numa UTI em Tubá, elas vão morrer. E não é assim, né? Então, a gente que trabalha com isso tem que tomar muito cuidado da forma que fala, porque Uhum. senão a gente toa muita informação, sem querer. E vocês vão ver, no começo de carreira, vocês vão ficar sonhando com o trabalho, vocês vão entrar numa... Eu não sei se vocês querem a área de hospital, mas se quiserem, vai ficar... O apito do ventilador mecânico vai ficar na orelha de vocês 24 horas, vocês vão gritar, aí você vai acordar assustado, achando que está acontecendo alguma coisa. Meu Se vocês Deus. trabalharem em clínica, assim, o paciente, sei lá, tem uma doença neurológica que... Eu não consigo trabalhar com neuro porque a recuperação, ela, na maioria dos casos, ela é lenta, né? Eu Uhum. sou uma pessoa ansiosa, então eu não... Vixe, Eu quero tudo para ontem, assim. imagina eu então, Fernando. Meu Deus do céu. Então eu tenho que. Então, para quem trabalha em hospital, acaba tendo essa resposta imediata, sabe? Uhum. Em clínica, a pessoa ela tem que ser mais paciente, né? Tem o resultado, mas não é assim, né? O seu trabalho ele é bem minucioso e tal. Isso eu acho legal também. Então, sua cabeça fica, o que eu vou fazer para ele melhorar isso? No começo, vocês vão ficar assim, vocês vão meio pirar o cabeção, Uhum. assim, mas depois você acostuma. E com experiência, você vai ficando muito automático, assim, você já sabe o que é, você já sabe o que resolve. Por experiência, por estudar muito, por ler bastante, que isso nunca pode se perder, né? Uhum. E você, como fisioterapeuta, e até mesmo como Fábio mesmo, né? Depois da rampa do INCOR, você tem algum plano futuro, né? Tanto agora, né, nesse período tão diferente ou até depois da pandemia? Eu só estou pensando em me aposentar, viu, Fernando? Eu tô tão cansado. Tem gente que fala que eu já posso me aposentar, mas eu nem fui atrás disso. Qual é o meu sonho? Era quando parar de trabalhar e morar lá na Bahia, lá em Trancoso, ficar lá pelas praias lá, num canto, sei lá, porque essa vida cansa um pouco. É. Não que eu não goste, eu adoro, eu acho que eu não viveria sem isso ainda. Isso é o combustível para você viver, trabalhar é o combustível, mas você tem que trabalhar no que você gosta, né? Então, essa área foi eu que escolhi, eu gosto muito, eu gosto dessa adrenalina, todo dia tem um desafio, lógico, não é tudo mil maravilhas, tem seus percalços, tem os estresses, tem as insônias, tem os nervosos, eu sou uma pessoa bastante irritada, então eu me controlo muito, mas é bem interessante. Eu penso em viver, sei lá, eu já estou ficando velho, eu acho que eu tenho menos tempo de vida agora do que eu tenho de idade, então eu tenho que aproveitar um pouco mais. E, Fábio, voltando um pouco agora pro hospital, né? Qual foi o caso que mais marcou você, assim? Que é um caso que, pô, você mexe com bastantes casos difíceis, eu sei, mas qual que é o que mais te marcou, assim?
Tem algum De Covid específico? tiveram vários, mas eu vou fugir um pouco da Covid, tá? Isso. A Covid tem, vixe, é uma história por dia, ou se não É for mais. muitos, né? É muito, muito, muito. Mas eu trabalhei no transplante pulmonar, né? Boa, boa. Então lá tem histórias assim fantásticas de superação e de vencedores mesmo. E o que chama muita atenção são aqueles jovens de fibrose cística. Não sei se vocês já tiveram fibrose cística na faculdade. Um pouquinho. Pouquinho. É uma doença, ela é um pouco ingrata, assim. A criança nasce com a doença, ela é genética. Ela atinge todas as glândulas endócrinas, exócrinas, né? Estou até confundindo. Então pega o fígado, pega pulmão, pega pâncreas, e a pessoa vai criando uma infecção crônica no pulmão ao longo da sua vida, faz bronquiectasias e tem que usar oxigênio e produz muito catarro mesmo, porque elas são contaminadas em geral por pseudomonas, que é uma bactéria que produz muita secreção. Então essas crianças e adolescentes, né, eles ficam muito limitados na vida deles, porque eles têm que usar oxigênio 24 horas, põe muito catarro para fora, então eles têm vergonha de ficar no meio das pessoas, porque tosse muito, né? E aí, o que é bom para eles? Assim, quando vai para um estado mais avançado, eles precisam do transplante pulmonar. Então, esse público é um público que me marcou, me ensinou muito, né? Então, eu lembro... Então, como que era lá no transplante? Tem o transplante no Encore, que eu não sou mais o transplante, tá, gente? Sim. Então, por isso eu vou falar era, mas não é, tá? A gente faz a avaliação do paciente para entrar em lista. Depois que ele entra em lista, ele é acompanhado por nós antes do transplante, no tempo que ele está em lista, que geralmente demora 2 anos. Aí ele transplanta, a gente acompanha no pós-operatório imediato e no pós-operatório pré-reabilitar. Então a gente pega ele muito ruim, um pouco pior do que ruim, aí ele transplanta, ele fica destruído, aí a gente ressurge com o paciente, ele vai para a vida normal dele. Então só o fato de você acompanhar isso é uma experiência de vida absurda, assim. E tem casos que chamaram a atenção. Então eu lembro, não vou falar o nome, mas um paciente que veio do Rio de Janeiro, ele veio ótimo, com uma história de que a irmã, porque como ela é uma doença genética, se a família tem mais de um filho, geralmente os outros filhos também têm. Ela tem uma chance grande de ter. Então era veio ele, a mãe e o pai, e ele tinha tido o óbito da irmã há pouco tempo, por fibrose cística também. Nossa. É um cara super inteligente, super descolado, 19 anos. Nossa, eu fiquei amigo dele, assim, a gente conversava tanto, porque ele veio do Rio de Janeiro, morar para São Paulo, para fazer o transplante e tal, né? E muito legal. Aí, então ele entrou na lista e começou a fisioterapia no pré-operatório. Nesse período pré-operatório, ele piorou muito, assim, ele foi afundando. Então ele não usava oxigênio, passou a usar oxigênio, começou a internar direto por infecção, e eu acompanhando a luta desse menino, da família, né? Porque não é só o paciente, é a família toda. Longe de casa, com a morte da irmã recente, morando num lugar que não conhecia ninguém, aquela coisa toda. E foi piorando. E eu desesperado, falei, esse menino vai morrer e não vai transplantar, vai morrer e não vai... Desesperado. Então, toda a reunião do transplante que acontece uma vez por semana, eu levava o caso dele. Ó, gente, tem que priorizar, tem que ver, ele vai morrer, quase falei o nome dele aqui. Falou, não vai morrer, tem que fazer. E foi. Aí, num dia, ele chegou no consultório muito ruim. E eu lembro que ele saiu do consultório aquele dia, eu fechei a porta, eu chorei, eu falei, esse moleque vai morrer hoje. Sabe quando você não vê mais saída para ele, assim. Aí foi o tempo dele chegar na casa dele, ele me mandou mensagem, ele, Fábio, me chamaram para o transplante, nesse dia. Caramba. Aí eu, puta, né? Aí você quer explodir por dentro, assim, de alegria, né? Aí ele transplantou, ficou ótimo, e aí reabilitou. Puta, o cara ficou fenomenal, assim. Aí ele fez aquele programa como é que chama? É um programa que contrata pessoas para trabalhar. Agora tem, no Encore tem bastante. Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz. Aí ele foi para o Jovem Aprendiz. Da CIE, né? Ele fez lá numa empresa de farmacológica e grande, e fazendo faculdade, acho que ele fazia, nem lembro, se era economia, alguma coisa. Bom, enfim, se formou, foi contratado pela empresa, estava no auge da carreira, assim, super feliz, morando sozinho já em São Paulo. A família voltou para o Rio e coisa e tal, e ele nunca quis voltar para o Rio.
Porque quando ele fazia aquele pré-operatório dele, ruim, ele falava, e aí, fulano, você vai voltar para o Rio? Ah, não, Fábio, acho que aqui dá para trabalhar mais. Assim, e a gente falava, o Rio não dá, né? Porque, pô, você vai voltar lá, você vai ficar perto dos seus amigos, olha, aqui você está centrado, fica aqui. E foi muito legal. Aí passou-se uns anos, aí ele trabalhando, e eu vi a foto dele no Instagram, em convenções da empresa e tal, e aquilo é uma felicidade, mas me preocupava, porque eu falei, isso aqui não vai dar certo, porque vocês são jovens, aí eu nem vou me incluir mais nessa fase. Quando você sai de turma, o que você faz? Você bebe, você fuma, enfim, você exagera. Só que um transplantado não pode exagerar, porque ele esquece de tomar remédio. Pode beber? Eu vou falar uma coisa incorreta aqui, que não pode divulgar, mas pode beber, mas a gente fala para eles que não pode. Por quê? Ele pode ficar bêbado e esquecer de tomar o remédio, né? Entendi. E foi acontecer. E aí eu via ele saindo bastante. Isso eu tô falando bem antes da pandemia, tá, gente? Sim. Aí um belo dia, eu tô lá trabalhando já na UTI que eu trabalho, já não era mais o transplante. Quem que entra na UTI numa maca? O cara. Aí eu olhei para ele assim, ele me viu, ele ficou todo feliz porque ele entrou na UTI e viu que conhecia alguém, né? Uhum. Aí eu falei, fulano, que você aprontou? Falei desse jeito, assim, mas falei brincando. Ele falou, Fábio, eu fui umas viagens aí da empresa e eu esqueci de tomar os remédios. Aí eu falei, putz, né? Mas não tem problema, você vai recuperar e tal, vamos para frente, né? E realmente, porque quando esquece de tomar os remédios, dá rejeição pulmonar, né? O pulmão dá rejeição. Bom, ele pegou uma rejeição tão grande, que ele nunca mais saiu mesmo, foi dependente de oxigênio, foi afundando e acabou falecendo. Então, assim, umas histórias... E como eu fiquei sabendo que ele morreu? A mãe me mandou mensagem. Fábio, nosso amigo morreu e tal. Então, são histórias, assim, que você acompanha a vida, porque eu conheci novo, entendeu? Conheci molecão, assim, né? E aí tava trabalhando, tava super bem e tal. Mas você vê como a vida passa essas rasteiras, né? Aí você fica se questionando, será que eu tinha que ter orientado melhor? Será que quando eu vi aquela foto no Instagram, eu devia ter mandado uma mensagem, puxar a orelha dele? Mas não compete a gente fazer isso, né? Sim. É muita interferência, né? E a pessoa tem que viver o que ela tá para viver. Ela tem que viver o que ela tá disposta a viver. Isso não compete a gente limitar, né? Então tem histórias assim, mas enfim. E tem outras boas que... São muitas, né? É muito isso, né? A gente tá vendo agora mais com Covid, mas às vezes, para o paciente, o hospital é um lugar muito assustador, né? Você passar horas e horas, dias e dias no mesmo lugar, quem é que você com dor e tudo mais. E às vezes as pessoas, até na época de pandemia, às vezes não entendem, né, que pode acontecer com elas, né? É muito isso, infelizmente. E além dessas histórias aí, tanto boas quanto às vezes, né, com um final não tão feliz, qual que, depois desses 25 anos, qual foi um do maior ou os maiores absurdos que você escutou da fisioterapia? Às vezes as pessoas com opiniões não equivocadas ou falta de informação. Lá no hospital, Fernando, a gente não ouve, eu raramente ouvi, porque a gente tem uma mesma formação lá, né? Uhum. Todo mundo que trabalha no INCOR é quase filho da casa, porque se forma, faz especialização e acaba trabalhando lá. Eu já vi coisas de fora, assim, que vieram pessoas pedir minha opinião, e por inocência. Então você também tem que entender isso, que às vezes a pessoa está fazendo aquilo na melhor das intenções, e a sorte é que ela teve a humildade, o discernimento de pedir uma segunda opinião para quem que ela conhece de um outro serviço. Não estou dizendo que eu sou melhor, é uma segunda opinião. Tá? Porque, por exemplo, chegar um paciente neurológico lá no INCOR e você trabalhar num hospital que tem muita cirurgia, neurocirurgia, eu vou te ligar, falar, tem paciente aqui que você acha legal fazer, porque eu não sei fazer isso aqui, por questão de experiência. Então, uma opinião que eu vi uma vez que eu fiquei muito assustado, assim, foi que eu vou falar aqui, mas não vou falar o nome nunca. E a pessoa não fez por mal. Quando você tem pneumotórax, tem na literatura que se você deixar o paciente com hiperóxia, que é saturando 100%, o pneumotórax absorve mais rápido. E tem toda uma explicação fisiológica disso.
Quando você respira oxigênio puro, ele absorve mais rápido por difusão e você é telectasia. Se pensar assim para o pneumotórax com alguma comunicação, você transforma aquele pneumotórax em oxigênio puro e o organismo absorve mais rápido esse pneumotórax, certo? Certo. Só que isso não funciona para paciente drenado. Paciente que está com dreno, o ar já está saindo pelo dreno. Sim. Então tá. Aí alguém numa UTI X falou assim, então se a gente colocar oxigênio no paciente, catéter, né? A gente vai deixar ele saturando melhor e vai absorver mais rápido o pneumotórax. Tá bom. Aí a pessoa me mandou mensagem assim, oi, Fábio, lembra de mim? Lembra? Oi, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? A gente tá com o paciente aqui com pneumotórax e o médico pediu pra gente pôr o oxigênio para absorver mais rápido o pneumotórax. E a gente colocou, eu vou te mandar uma foto para você ver se está certo. Eu já estranhei. Ele tá certo? Tem certo, errado. Tá bom, manda a foto. Quando ele mandou a foto, eles tinham colocado oxigênio no dreno. Não. Eu olhei e falei, tira isso imediatamente, fulano, pelo amor de Deus. Ele, por quê? Não, tira, depois fala. Foi lá, tirou, eu falei, aí expliquei, né, que quando ele coloca oxigênio ele tá jogando ar, enfim. Então, mas a pessoa fez porque ela nunca fez, mas eu achei que foi bom que pediu uma opinião, assim, tá certo isso, é assim. Ainda bem que falou, né? Meu Deus. Então, quer dizer, às vezes a gente fala absurdo, mas é que é absurdo. A pessoa, ela fez por inocência, não devia ter feito. Eu acho que o correto é você perguntar antes de fazer e não fazer perguntar. Mas, graças a Deus, ela sabia que ela não sabia, ela perguntou. Então, essa é uma história que eu lembro que eu fiz assim, eu falei, minha Nossa Senhora, né? Mas, enfim, você também não pode ser uma pessoa que vai lá e escurraça a pessoa. Você, primeiro, não é chefe dela. Sim. Segundo, que se ela pedir uma opinião é porque ela quer aprender. Então, você fala, faz o que é emergente, tira isso daí, aí você explica, agora me liga que eu vou te explicar. Aí você explica e a pessoa vai aprender e nunca mais ela vai fazer. E assim que é bom, né? Aprendeu, acabou, né? Não vai mais ficar fazendo aquilo. É isso. E, Fábio, eu queria perguntar, o que uma pessoa precisa, tipo, no caso eu e o Fernando aqui, Fernando, você se forma daqui 1 ano ou 2, né, Fer? Um ano. Né? O que uma pessoa precisa em si, assim, para ser um fisioterapeuta top, um fisioterapeuta, tipo, reconhecido, bom, assim? Precisa. Eu acho a faculdade, ela exige de vocês o mínimo, na verdade. Quando você for trabalhar, a história é completamente diferente. A vida de estudante, eu vou falar que vocês não querem me bater, é uma mamata. Porque assim, mamata quer dizer assim, puta, Fábio, eu não tenho tempo de nada, tem que estudar, tem trabalho. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você tem que estudar e, ao mesmo tempo, ser responsável por um paciente, e que não é um, né? Um monte. E responder a um serviço, a um hospital, a uma direção. E a família do paciente. Então, para que você não passe apuros e seja um profissional reconhecido, bem remunerado, é importante fazer uma especialização num lugar legal, da área que você quiser, e aí, sei lá, vou dar exemplos. Você quer aprender muito neuropediatria, reabilitação, vai lá para a CD. Você quer muito cardiorrespiratória, eu vou falar do INCOR porque eu conheço, vai lá para o INCOR. Putz, eu quero ser um cara fenomenal em desportiva. Procura uma área reconhecida nisso, independente da área. O que você não pode ser é um meio profissional, é fazer um monte de cursinho online, tem cursos bons sim, mas que não te traga prática e achar que você sabe tudo. Porque fisioterapia é mão, né? Você tem que pôr a mão, você tem que aprender. A minha diretora, ela brinca que você só é fisioterapeuta depois que você tiver feito pelo menos 1000 atendimentos. Caramba. Porque aí você tem mão, entendeu? Você sabe pegar no paciente, você sabe sentir o paciente. Então, é sempre estudar muito. Eu acho que pós-graduação é importante, sim, mas em locais que realmente valham a pena, né? Uma residência bem feita. E não significa só entrar, é se dedicar àquilo. Tem que ter na cabeça que essa fase inicial você está para aquilo. Depois você pensa no dinheiro, em como você vai fazer seu nome. E trabalhar com pessoas que te acrescentem bons conhecimentos, boas experiências, independente de ser um local, ou enfim. Você tem que ir honesto, né? Você tem que ser honesto. Nunca transformar o paciente em mercadoria, né?
Aí eu acho que você vai se dar bem. Bom, concordo plenamente. Acho que é importante muito conhecimento e essa coisa da mamata, né? Acho que não só você falou sobre isso, mas alguns professores, pelo menos para mim, falaram que, não para mim, mas para a sala, falou que é verdade mesmo, né? Às vezes, não somente na respiratória, mas acho que em muitas áreas. E esse bate-papo que a gente bateu, acho que a gente teve, né? Foi muito proveitoso e acho que quero, meu nome e do João, te agradecer por esse espaço que você nos abriu, né? Que a gente teve essa discussão aqui e deixo esse espaço aí para você, quem sabe, se promover ou algum recado. Se quiser divulgar um Instagram aí, o Ó, o Twitter. Instagram, eu sou super pouco influente, assim, eu entro pouco. Agora não tá viajando, a gente não posta mais foto, né? O Twitter é o Fábio I. Rodrigues, que ele tá bem fortinho aí. Eu faço parte de um grupo da saúde lá do Twitter bem influente, bem interessante, que eu acho que vale a pena seguir, para ter informações de coisas gerais, principalmente agora da vacina, de vacinas, da política em geral, é bem interessante. Queria pedir desculpa para o Fernando aí, que ele tentou gravar isso aqui comigo umas 20 vezes, cada hora eu estava num momento, e tinha momentos que eu não queria gravar, porque eu estava muito over, assim, na imprensa, e você tem que dar uma murchadinha. Sim. Tá aparecendo muito, que eu não gosto também, e aí por isso que eu fui, entre aspas, te enrolando, viu, Fernando? Não, de boa. Enrolando, mas eu acho que foi no momento certo, assim. E agradecer pelo convite, pelo bate-papo, parabenizar vocês pela iniciativa, que eu acho que vale muito a pena. Obrigado, professor. Obrigado, Fábio. E para você que não nos acompanha, é só seguir lá no nosso Instagram, né? O Projeto Saúde Podcast e nos siga para o próximo episódio. Até mais. Até mais.